Olá, está começando para a TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor José Maurício Conrado, do CCL, ou seja, do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós vamos falar especificamente sobre linguagem do carnaval. Professor, primeiro de tudo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, né? Aliás, eu fico honrado, né? Porque há pouco tempo atrás, quando você estava ainda fazendo a sua graduação, eu fui seu professor. Então é sempre bom, né, agora ver os ex-alunos, digamos assim, como colegas. Mas enfim, Maurício, eu queria pedir obrigado por você ter vindo. E aí já perguntando o que é essa linguagem do carnaval, mais especificamente dos desfiles, tendo em vista que me parece que o seu doutorado foi sobre isso, né? Exato. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito o convite e é um prazer poder falar sobre carnaval e também contar um pouquinho dessa minha história, desde que a gente se encontrou lá atrás tal, e ver como é que isso caminhou. Imagina, é um prazer muito grande. E, na verdade, essa paixão, você vai se lembrar lá de trás, eu falava muito já dessa questão da escola de samba. E quando eu estava na graduação, a minha ideia foi tentar conectar um pouco essa questão da escola de samba e tentar entender essa linguagem que existe por detrás desse processo todo, né? Porque assim como o cinema, assim como o teatro, assim como a dança, a escola de samba tem uma dramaturgia própria, né? Então eu fui tentar entender essa questão, na verdade, e aí acabei desenvolvendo, eu devo ter mais ou menos aí uns 10 anos já estudando esse assunto, então isso foi tema de um mestrado, foi tema do doutorado, e isso acabou também sendo uma monografia de uma segunda graduação que eu acabei fazendo na área de artes. Então eu costumo brincar que foi uma espécie de uma trilogia que eu desenvolvi para tentar entender a questão. E aí, na verdade, a ideia básica é justamente tentar entender. O que eu tentei desenvolver foi essa dramaturgia que existe por detrás da escola de samba, né? Tem uma sintaxe própria, aquilo se desenvolve num determinado contexto, em um determinado espaço, né? E no mestrado, de forma mais específica, eu tentei entender a relação disso com internet, por exemplo. Eu descobri uma liga das escolas de samba virtual. Então, assim, tinham na época uns adolescentes que decidiram montar essa liga das escolas de samba virtual, chamada Liesv, e aí eles estavam tentando traduzir o que é o desfile de escola de samba que acontece na rua. Isso mais referente aqui à cidade de São Paulo ou à cidade do Rio? Ao mundo, vamos colocar assim. Mas, na verdade, a matriz é sempre, eu acho que o imaginário em relação às escolas de samba cariocas, né? Acho que o imaginário é um pouco isso. Mas, na verdade, existem participantes dessa liga de todo o Brasil. Então, você tem gente do Rio de Janeiro, gente de Pernambuco, gente de Minas, de São Paulo. Como eles estão lidando com a internet, que acaba desfazendo essas relações de espaço-tempo que a gente normalmente conhece, então a participação acaba sendo ampla. E aí o que eles tentam fazer é justamente imitar, imitar sem nenhum sentido pejorativo, na verdade inconscientemente é um tipo de paródia e também uma homenagem ao próprio desfile. Então eles reproduzem isso na internet, fazendo alguns desenhos. Então eles fazem os desenhos, por exemplo, do abre-alas, da ala tal, depois o próximo carro, e aí eles passam um bom tempo do ano pela própria internet buscando compositores. Então tem um concurso um concurso de samba enredo, como acontece mesmo com as escolas de samba de rua. E aí eles contratam um carnavalesco, esse carnavalesco vai fazer esses desenhos, aí eles passam um scanner nisso, colocam isso em um site. Mas se a gente entrar agora, por exemplo, nesse site, não está acontecendo nada. Esse site é como se fosse um portal de notícias sobre esse universo particular que eles criaram. Aí, num dado momento do ano, que é em julho, é engraçado, é um carnaval meio fora de época, acontece esse desfile. Um carnaval off. Um carnaval off. Aí acontece esse desfile, né? Aí cada escola de samba tem 20 minutos para desfilar. Aí ela se apresenta lá nesse site, cuja passarela tem o emblemático nome de Joãozinho 30. E aí eles, na verdade, eles acabam, cada escola tem 20 minutos e tal. E aí é muito curioso porque tem o grupo especial, o grupo de acesso e tal. Então, na verdade, essa pesquisa do mestrado, o mestrado ficou com o título de O Samba em Rede, da Rua ao Cyberespaço.
Aparentemente até pode parecer uma coisa supérflua, uma mera brincadeira, mas isso acaba mostrando uma questão importante. Como é que essas tecnologias, como a internet, por exemplo, têm proporcionado um outro tipo de entendimento de outras questões, por exemplo, de linguagens. A gente precisa usar com certo cuidado a palavra tradicional, mas vamos pensar que essa linguagem das escolas de samba que acontece na rua é uma coisa mais tradicional. Então, o que essas tecnologias como a internet têm refeito, têm feito e têm processado essas linguagens? E nesse aspecto, ô Maurício, como é que a gente pode ver? Porque existe, me parece, pela sua fala, não há aí uma mudança de formato. Há digamos assim, uma transposição, né, dessa temporalidade imediata das escolas de samba, né, da avenida, para uma outra formato técnico. Mas me parece que a linguagem em si permanece, né? Então, sintaxe. Quer dizer, isso que eu queria que você abordasse. Essa sintaxe, essa dramaturgia, de certa forma, ela permanece. Na verdade, é como se... Porque se a gente parar para pensar, o que é isso que eu estou tentando entender como dramaturgia carnavalesca da escola de samba? Então, a escola de samba, ela tem uma comissão de frente, ela tem um abre-alas, depois ela tem algumas alas, e aí essa estrutura mais ou menos se repete, né? É como se, para formar uma frase, para a gente conseguir conversar, eu tenho uma sintaxe. Então, eu tenho um sujeito, depois o predicado, eu coloco o verbo em determinado lugar, tal. Eu tenho essa questão. Isso também envolve questões de semântica. Perfeito. Eu posso metaforicamente entender o desfile em si, essa linguagem, também como um processo similar. Eu tenho alguns elementos que são colocados que acabam montando essa gramática, né? Isso é que está sendo imitado em um outro ambiente, né? Mas isso não é necessariamente uma novidade, né? Eu acabei estudando um pouco de teatro de revista, até para conseguir entender algumas questões, né? E o teatro de revista é uma linguagem eminentemente carnavalesca, né? Bastante alegórica, exagerada, aquela coisa das vedetes todas, tal. Mas, num dado momento, uma das peças, uma determinada peça que foi montada no início do século, ela não conseguiu verba, por exemplo, para que ela fosse transformada num espetáculo. Então, na verdade, ela foi transposta para o jornal. Então, aquilo foi, de certa forma, eles tentaram, o autor tentou traduzir aquilo para a linguagem do jornal, porque foi a forma que ele encontrou, foi uma estratégia. Eu fico pensando nisso, que a gente sempre fica encontrando essas estratégias, né? Como traduzir uma determinada linguagem de um lugar para um outro ambiente, para um outro espaço, né? Então, acho que é uma questão de tradução que está acontecendo. Então, eu tento traduzir a linguagem das escolas de samba que normalmente acontece na rua, eu tento traduzir para um outro contexto, que no caso seria a internet. Nesse caso, e aí eu queria já adiantar para o próximo bloco, é uma tradução ou é uma expansão? E aqui eu estou usando uma expansão de linguagem, eu estou usando um termo de um professor aqui nosso, né, o Wilton Azevedo, sobre expansão de escrituras. Eu queria falar sobre isso aí no nosso próximo bloco. E você já sabe, né? Fique aqui com a gente. Café Pensamento. Bom, um livro que marcou a minha vida é O Pequeno Príncipe. Eu fiquei pensando possibilidades de livro para falar, mas O Pequeno Príncipe ele marcou a minha vida porque é um livro infantil, mas que traz conceitos que não são absolutamente apenas infantis,
mas são conceitos para a vida, conceitos de sabedoria, conceitos de entendimento sobre a vida. O Pequeno Príncipe foi um livro que, em princípio, passou como entretenimento para mim, ao infantil, um livro rápido de leitura, mas depois eu fui captando coisas muito legais no livro, conceitos impressionantes assim, de um autor realmente genial, e tem muita coisa que serve para a vida, como lição de vida naquele livro. Então ele traz, por exemplo, situações sobre o homem sério, onde o homem sério diz, não posso falar porque eu sou um homem muito sério. Aquilo ali é uma grande piada, essa seriedade do mundo é contrastada com a alegria, com a leveza da criança. Um outro aspecto que eu gosto também é do homem ocupado. Então isso eu sempre me vejo às vezes agindo como esse homem ocupado e tento mudar isso, seja no relacionamento com meu filho, seja no relacionamento com outras pessoas. Isso é muito importante a gente visualizar. Então, citei aqui alguns exemplos, eu aconselho você a reler o livro, se você já leu, reler tendo essa visão, ou se você nunca leu, leia o livro, porque vale a pena. Olá, estamos de volta aqui ao Café Pensamento, hoje com o professor José Maurício Conrado, do CCL, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, no nosso primeiro bloco, nós estávamos falando sobre justamente essa questão da linguagem e da sintaxe, dos desfiles de escola de samba, de como eles são levados para a internet, né? E aí você fez até uma comparação que eu achei muito interessante, no teatro de revista, no início do século passado, levado isso para o jornal, né? Então você chamou isso de uma tradução ou de uma transposição. E a minha questão era sobre se é uma simples transposição ou é, no caso das escolas de samba, uma expansão da escrita dos desfiles de carnaval. Interessante a colocação. Eu acho que dá para pensar que você tem uma ambivalência aí no processo. Eu acho que a ideia de ambivalência é valiosa. Porque ao mesmo tempo que é uma tradução, né, toda tradução expande alguma coisa. O Haroldo de Campos dizia que, na verdade, toda tradução é uma transcriação. Uma traição. Ou uma traição, exato. Porque não existe fidelidade no processo, né? Quando, na verdade, não existe uma tradução fiel. Isso é impossível você pensar, né? Você está lidando com, quando você leva, no nosso caso, você leva a escola de samba da rua para um outro ambiente, que tem outras características, como é o ciberespaço, a internet, você está pensando num tipo de expansão realmente, não deixa de acontecer, né? Eu acho que isso coincide um pouco com a atualidade hoje da própria comunicação. A comunicação é muito expansiva, né? Se a gente parar para pensar o que a própria internet tem feito, né? O que ela tem feito com a gente? A gente repensar as próprias relações de tempo e espaço. E aí é um tipo de expansão isso. Então a internet está em todos os lugares. E de certa forma também não está em lugar nenhum. Então uma escola de samba traduzida para a internet é uma expansão daquela linguagem, é uma continuidade, ao mesmo tempo que também é uma outra coisa, é uma coisa nova. Claro. E aí eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é justamente não pensar que isso seja uma coisa menor ou maior. Claro, é uma outra dúvida, complexidade, tem uma outra singularidade. E aí, como é que você vê essa outra complexidade? Né? Eu acho que tem uma questão importante, porque a gente estava pensando o seguinte, pode parecer uma brincadeira supérflua, né? Um grupo de adolescentes resolve montar uma liga das escolas de samba
que é uma paródia, mas eles não têm uma proposta, não é uma proposta política, pensada de forma política. A gente está criticando o que acontece hoje com desfiles de escolas de samba. Mas entrevistando, por exemplo, esses meninos, eles acabaram revelando algumas coisas importantes. Eles disseram assim, a nossa ideia era, na verdade, trabalhar com a escola de samba que eles chamavam até então de real. Né? A escola de samba real, que eu acho esse termo perigoso, porque é como se você estivesse dizendo que a escola de samba na internet ou em algum outro lugar seja falsa. E aí você precisa tomar cuidado para não criar a sua oposição. E aí, mas essa fala, esse discurso deles acaba revelando uma coisa importante. A nossa intenção era trabalhar com a escola de samba, desenhando, fazendo meio papel de designer mesmo, projetando algumas coisas e tal. Só que o espaço está fechado. Porque como é um espetáculo muito grande, cresceu demais, o próprio desfile das escolas de samba, aquilo de certa forma se fechou. Então, eles acabam encontrando uma estratégia para continuar desenvolvendo essa linguagem ou desenvolvendo esse desejo. Então, mas nesse aspecto, e aqui, lembrando um filósofo que eu gosto muito, que é o Martin Heidegger, que ele fala a respeito da questão de referenciais significativos e referenciais significativos como relação, né? E em uma relação se mostra algo. No caso aí dessas escolas de samba, digamos, virtuais, o que elas querem mostrar em referência ao significado dessa linguagem carnavalesca que são as escolas de samba? Talvez um traço da nossa época, que é justamente essa expansão, de repente essa expansão das linguagens que a gente estava conversando agora há pouco. É inevitável, eu acho que isso não tem acontecido só com a escola de samba. A escola de samba é uma das... Eu estava pensando, desculpe, pensando, por exemplo, agora na educação à distância, né? Que é quer dizer, que essa expansão da educação à distância. Aliás, eu estava até antes aqui vendo, né, no iPhone, sei lá, a respeito de uma propaganda de mestrado à distância, pós-graduação à distância, né? Como se for... É uma expansão, mas aí por isso que estou falando, né? O que traz essas expansões, né? O que estão trazendo? O que estão querendo mostrar essas expansões? Porque, por exemplo, eu estou falando... talvez você esteja preocupado com questões de determinados perigos, né? Seja em um ambiente cultural carnavalesco, seja na área de educação, né? Mas, de qualquer maneira, estão aí, né? Então, tem uma ambivalência nesses processos, né? Eu acho que tem uma coisa criadora e, ao mesmo tempo, destruidora. É isso que estava querendo, né? Isso é inevitável. As duas coisas vêm juntas. Não tem como pensar de uma forma muito cartesiana e separar. Claro. É só um processo criativo? Não, também é um processo destrutivo. Isso vem junto. Esse eu acho que é um ponto fundamental. Então, quando você vê, por exemplo, esses adolescentes, eles estão tentando achar uma resposta, acho que até inconsciente mesmo, de certa forma, né? Tentando achar uma resposta para essa blindagem que o espetáculo oficial, vamos dizer, acabou adquirindo. Então, isso, de certa forma, então eu vou usar a internet. Eu uso, mas isso, de certa forma, até não foi muito consciente, foi um reflexo até natural, um reflexo da nossa época. Né? Agora, quando a gente está pensando em educação à distância, ou um poeta que usa a internet de forma consciente, eu quero mandar uma mensagem, eu estou usando isso aqui de forma com um determinado propósito. Né? Eu acho que tem uma certa diferença. Eu acho que pensar a educação à distância, eu acho que tem questões econômicas envolvidas, você tem questões, não que não existam questões econômicas envolvidas nesse processo de construção de desfiles virtuais, mas isso não é uma coisa fundamental ali do processo. Né? Quando você está pensando em, por exemplo, uma loja que tenta montar a versão virtual dela mesma para tentar atingir outros mercados, aí eu acho que tem essa questão que é fundamental, né? A educação à distância não é só questão econômica, é claro, tem outras questões envolvidas, mas tem essa ideia eu acho que a educação agora pode alcançar outros públicos. Porque só uma questão que me vem à mente,
que com a internet, essa ideia da facilitação, da facilidade, né? Tanto que eu estava lendo num jornal outro dia sobre como que muitas adolescentes deixam a escola porque elas acreditam que com a internet elas vão ter uma formação mais rápida, né? E aí é uma grande confusão entre formação e informação. Exato, né? exato. Então, aí que estava falando essa questão da destruição. Quer dizer, pensa-se que está se inovando ou está realmente se expandindo e, na verdade, nada, né? Está tendo uma implosão. Uma implosão do processo. Porque uma coisa curiosa, o carnaval no caso das escolas de samba, ele é nitidamente marcado por um determinado tipo de relação que acontece entre as pessoas, naquele lugar, naquele momento, né? É a festa da carne, então ele rompe com o cotidiano durante aquele espaço e durante aquele tempo que está previsto. Quando você pensa numa escola de samba na internet, isso não existe mais. É um outro tipo de relação que está acontecendo ali. Isso não aparece. Isso não aparece. Ou aparece de um outro jeito que talvez a gente consiga entender um pouco mais para frente, mas isso não aparece. Então, é nesse sentido que eu gosto de pensar que é uma relação de criação, mas também é uma relação de destruição. Não tem como pensar, isso é só inovador. Não é só inovador. Isso também acarreta algumas questões, claro. Né? E, aliás, isso vem ao encontro da própria fase, já que é clássica, né, do Marx, que é tudo que é sólido se desmancha no ar. Né? Quer dizer, tudo acaba se desmanchando no ar. Exato, exato. Professor, está chegando aqui o final do nosso programa. Obrigado. Né? Eu acho que deu para discutir essa questão que às vezes parece supérflua, né? Mas não é, de maneira alguma. Né? Mas eu queria te ouvir aí, se você tem alguma mensagem, alguma coisa para os nossos telespectadores. Na verdade, eu queria dizer que foi um prazer esse bate-papo, falar sobre carnaval e falar sobre essas questões de comunicação e como é que isso está relacionado à sociedade atual. Eu acho isso muito, muito bacana e agradecer realmente o convite. É muito bom estar conversando com amigos. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Maurício. E você já sabe, né? Continue aqui com a gente, Café Pensamento, e até o próximo programa. O casamento é sempre um momento muito importante em nossas vidas. Mas você sabia que alguns dos costumes nupciais são mais antigos e estranhos do que você imagina? Por exemplo, você nunca se perguntou o porquê de um bolo na festa de casamento? Bem, foram os antigos romanos que começaram com essa história. Mas se você pensa que o bolo de casamento dos romanos era igual ao de hoje, está enganado. Os romanos tinham o costume de quebrar o bolo na cabeça da noiva para trazer fertilidade e abundância. Quando não se tinha bolo, o jeito era jogar trigo ou farinha na cabeça da coitada e comer os restos para trazer sorte. Azar mesmo, só o da noiva, né? Falando em noiva, antigamente elas se vestiam de forma diferente das noivas atuais. Se hoje a noiva se casa de branco, na Idade Média a moda era casar de vermelho, que significava sangue novo na família. Outra coisa diferente eram os casamentos arranjados. Na época, era comum que as meninas ficassem noivas entre os 3 e 5 anos de idade. Reza a lenda que o primeiro casamento por amor foi o da Rainha Vitória, da Inglaterra. Ela era apaixonada por seu primo, mas a tradição dizia que ninguém podia pedir uma rainha em casamento. Então, ela mesma resolveu fazer o pedido. O príncipe aceitou e eles foram felizes para sempre. Ou quase isso. O tempo passou, mas todos esses costumes continuam garantindo uma festa bem bonita, com direito a belos vestidos, decorações luxuosas e bolos de princesa. A única diferença é que agora as noivas não precisam mais se preocupar com doce no cabelo.
marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é? Mas mesmo assim houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país.